Civilização Azteca. A civilização azteca desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. Os aztecas, portanto, são conhecidos como povos pré-colombianos e mesoamericanos. A região, mais precisamente falando, na qual eram instalados é conhecida como Vale do México e fica na região central do México. A capital dos aztecas, Tenochtitlán, era uma ilha que ficava no meio do Lago Texcoco, lago que existia no Vale do México na época. O lago não existe mais, pois os espanhóis o aterraram ao longo da colonização. Os aztecas são originários dos povos mexicas que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII. As lendas aztecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlán, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante essa migração, os aztecas foram conduzidos por Huitzilopochtli, um dos principais deuses do panteão azteca. Para os historiadores, um dos marcos importantes da história dos aztecas foi a fundação de Tenochtitlán, que ocorreu em 1325. O marco fundador da cidade foi a construção de um templo feito de bambu, e a escolha do local ocorreu por uma determinação dos sacerdotes que alegaram ter visto um presságio, que era uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Após a fundação e o crescimento de Tenochtitlán, os aztecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas. A capital azteca também desenvolveu uma notável força militar e o fortalecimento da cidade fez com que eles unissem-se com Texcoco e Tlacopan. A união das três cidades ficou conhecida como Tríplice Aliança. Durante seus primeiros anos, Tenochtitlán estava submetido à influência de Azcapotzalco, uma cidade dos tepanecas, outro povo mesoamericano. Esse vínculo dos aztecas aos tepanecas obrigava-lhes a pagar impostos, mas por volta de 1428, os aztecas rebelaram-se e os derrotaram, colocando fim ao domínio dos tepanecas. Depois de terem colocado fim ao domínio dos tepanecas, os aztecas enriqueceram e, por serem a maior força militar da Tríplice Aliança, conseguiram impor sua ideologia e foram transformar DOS na grande força do Vale do México. Isso motivou a expansão dos aztecas territorialmente por meio da conquista dos povos vizinhos. A sociedade azteca era marcada pela diversidade e hierarquização, e no seu auge, a civilização azteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os aztecas exigiam impostos dos povos sob seu domínio, e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. A cessão de seres humanos como escravos para o suplício também era aceito pelos aztecas como pagamento. A sociedade azteca possuía o imperador como topo da pirâmide social. Conhecido como Huitlahuatlani, o imperador azteca era visto como a representação do deus mais importante dos aztecas, Tezcatlipoca. Abaixo do imperador estava a nobreza, grupo que possuía cargos na administração do Império dos Aztecas. O grosso da sociedade era formado pelos homens comuns, um grupo que exercia diferentes funções na sociedade, como a de comerciantes. Existia a possibilidade de mobilidade social para os homens comuns. Por fim, na base da sociedade azteca estavam os escravos que, geralmente, eram criminosos e pessoas endividadas que pagavam suas dívidas por meio de seu trabalho. Na sociedade azteca, os escravos poderiam ter posses e família. A religião azteca era politeísta, porque eles acreditavam em mais de um deus. A religião azteca, como era típico na região, incorporou elementos característicos da religião de outros povos. Um exemplo bem conhecido era o do deus azteca Quetzalcoatl, que também fazia parte do panteão maia e era chamado de Kukulcán. O deus mais poderoso, conforme acreditavam os aztecas, era Tezcatlipoca. Outros deuses importantes do panteão azteca eram Quetzalcoatl, Tlaloc e Tezcatlipoca. Uma característica importante da religião azteca era a realização de sacrifícios humanos. Essa prática acontecia por meio da retirada do coração com a vítima acordada. A realização dessa prática justificava-se por meio dos mitos de fundação que os aztecas acreditavam. Segundo as lendas aztecas, o deus Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de autossacrifício. Os aztecas acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifícios humanos. Um aspecto importante da cultura azteca era conhecido como Teotu, basicamente uma espécie de ligação que existia entre todos os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Os aztecas falavam que tudo o que existia emanava Teotu. Possuíam um grande conhecimento de astronomia e isso era realizado pelos seus sacerdotes. Esse conhecimento em astronomia permitiu os aztecas formularem 2 calendários, sendo um utilizado no cotidiano e outro com grande valor religioso.
O Chupoluali possuía 18 meses de 20 dias com mais 5 dias adicionais, considerados dias de azar. O Tonalpohualli, o calendário religioso, possuía 13 meses de 20 anos. A economia dos astecas focava-se naquilo que a agricultura fornecia-lhes. O cultivo agrícola dos astecas era muito próspero e isso deve-se, principalmente, à técnica de cultivo conhecida como chinampas. Nessa técnica, os astecas construíam ilhas artificiais nos canais do Lago Texcoco, utilizando-se de material orgânico do fundo do lago. Os astecas mantiveram o seu império até 1521, pois, nesse ano, sua capital foi conquistada pelos espanhóis liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram na região em 1519 e iniciaram o processo de conquista e colonização do Vale do México. Os astecas na época eram governados por Montezuma II. Os espanhóis aliaram-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlán em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome de Vice-Reino da Nova Espanha.